Prontinho. Pessoal de casa tá me ouvindo? Tudo bem? Ok? Gente, vamos começar. O conteúdo de trabalho, o conteúdo de trabalho e energia, ele começa na página número 105. Primeira aula de trabalho tem alguns exercícios para a gente fazer que nós não fizemos todos, tá? Porém, o que que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade à teoria de trabalho, de energia. Hoje a gente vai falar mais sobre energia do que propriamente sobre trabalho. E aí, depois que eu terminar a teoria, a gente entra e faz todos os exercícios de uma vez só, tá bem? Então, para quem estiver acompanhando pela apostila, o que a gente vai fazer hoje é desenvolver a teoria, que é uma continuação de trabalho e energia, que está na página 108, tá? Vamos falar do teorema da energia cinética, do teorema da energia potencial, vamos falar sobre força conservativa, sistema conservativo e cositas mais. Bom, toda vez que a gente vai estudar energia dentro da mecânica, é importante a gente citar que energia, eu posso ter contato com a energia por meio de várias modalidades. Energia química, energia térmica, energia elétrica, energia luminosa. E dentro das modalidades de energia que a gente conhece, a gente destaca uma delas, que é o que eu chamo de energia mecânica. A energia mecânica é a energia que está associada a qualquer tipo de sistema que se movimenta. Se um sistema se movimenta, eu posso associar a ele uma energia para esse sistema se movimentar, que eu vou chamar de energia mecânica. Só que essa energia mecânica, dentro de um sistema, ela é dividida em duas categorias, tá? Então veja, dentro do tema energia, eu seleciono uma específica chamada energia mecânica. E dentro dessa energia mecânica, eu vou estipular ou vou definir duas submodalidades. Uma é a energia cinética. Então vamos escrever o que é energia cinética. Energia cinética é a modalidade da energia mecânica associada ao movimento de um corpo, ao movimento de um corpo. Todo corpo que se movimentar, a partir do momento que ele está se movimentando, eu posso associar a esse movimento uma energia, que eu vou chamar de energia cinética. Então, uma maneira de você entender energia cinética de uma forma bem simples é: a energia cinética é a energia que um corpo usa para se movimentar. Acabou. Essa energia, gente, ela depende de duas coisas basicamente do corpo. Ela depende da massa do corpo e depende da velocidade. Então, cada partícula, não importa se essa partícula é grande ou pequena, não importa se isso é um elétron ou é um carro, a partir do momento que uma partícula tem massa e tem velocidade, a gente vai associar para essa partícula uma energia. E ela vai se chamar cinética justamente porque ela depende da velocidade, tá? Só lembrando, pessoal, isso é uma coisa que a gente não pode tirar nunca de mente, eu estou trabalhando com energia. E energia é uma grandeza escalar. Não existe vetor energia. Não existe energia na horizontal, na vertical, na diagonal. Existe um valor de energia, ok? Que é dado em joules. Então, para nós, a energia cinética de um corpo, ela é calculada a partir dessa equaçãozinha aqui, ó. Cuidado para não confundir essa fórmula com a fórmula da força centrípeta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A força centrípeta tem um módulo, porque ela é uma força, que vale mv² sobre R.
a energia cinética mv² sobre 2. Uma coisa importante sobre essa energia, especificamente ela não admite, pela conta, se você olhar para a conta, ela não vai admitir valor negativo. Um corpo nunca terá energia cinética negativa. Na pior das hipóteses, a energia cinética do corpo é zero. Então, ó, para repouso, energia zero. Ou seja, não há energia cinética se o corpo estiver parado. Se o corpo estiver em movimento, aí sim, energia cinética positiva, maior que zero. Ok? A gente pode. E uma coisa que é legal de a gente falar na física, gente, porque isso ajuda, é que essa energia, ela é uma energia útil. Alô? Opa. A energia cinética, ela é uma energia útil. Por que que ela é uma energia útil? Porque ela está sendo diretamente usada num processo de movimentação do corpo. Então, vamos escrever assim: trata-se de uma energia mecanicamente útil. Trata-se de uma energia mecanicamente útil. Útil, pois está associada à velocidade. Associada à velocidade. Essa é a energia mais importante dentro da mecânica. Por quê? Porque ela é energia útil, ela é energia que o corpo está usando de fato para produzir aquilo que ele precisa, que é movimento. Tá? Beleza, essa é a energia a cinética do corpo. Agora, a gente entra numa discussão aqui que é a energia potencial. Energia potencial. Ahn, a energia potencial, gente, seria a segunda modalidade de energia dentro de um sistema mecânico, tá? Então, a energia de um sistema, para nós na física, ela vai se dividir em cinética e potencial. Para um corpo ter energia cinética, ele precisa ter velocidade. Ok. Agora, e a energia potencial? Vamos falar sobre ela. Para potencial, eu vou escrever que é uma modalidade de energia armazenada pelo corpo, armazenada pelo corpo a partir da sua posição em relação a um referencial. Em relação a um referencial. Então, primeira coisa que a gente aprende sobre energia potencial. Eu vou falar de três, tá? De três tipos de potencial. Essa energia se chama potencial justamente porque ela é diferente da cinética, que é uma energia que o corpo está usando para se movimentar. Essa energia ela fica guardada no corpo. Ela está armazenada dentro do corpo. E o termo potencial vem justamente do fato de que ela estando armazenada, eu posso transformá-la em energia cinética. Todo corpo dotado de energia potencial tem uma energia guardada, que pode se transformar em cinética. Daí o termo armazenado. Isso é uma questão. A questão que vai complicar um pouco a nossa vida é como calcular essa energia. Porque existem várias maneiras da gente armazenar energia num corpo, tá? A gente fala de energia potencial
gravitacional, energia potencial elástica e energia potencial elétrica. Eu vou falar das três, tá? A elétrica eu vou falar um pouco menos, porque a gente depois vai discutir ela com mais aprofundamento na parte de eletricidade. Uma outra coisa que eu queria que a gente concentrasse nossa atenção na frase é onde ele está escrito assim, ó. É uma modalidade de energia armazenada pelo corpo a partir da posição em relação a um referencial. Então, essa energia, ela não só é uma energia guardada, ok? Mas ela vai depender de onde o corpo está em relação a um referencial. Então, ela depende muito de posição do corpo, tá? Eu vou mostrar pelas três fórmulas de energia potencial e todas elas têm distâncias envolvidas, tá? Bom, mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode armazenar energia num corpo? A forma mais simples é usando a gravidade para fazer isso. A gente pode usar, olha o que eu estou dizendo, eu posso usar a gravidade para armazenar energia num corpo, tá bem? Quando a gente usa o campo gravitacional para armazenar energia num corpo, eu estou falando da energia potencial gravitacional, tá? Essa energia, ela é armazenada pelo corpo ao ser posicionado a uma certa altura no campo gravitacional. Como assim? Como que a gravidade me ajuda a armazenar energia? Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Essa energia potencial, gente, ela vai depender de três coisas, tá? Para você armazenar energia usando a gravidade, você precisa de três coisas. O corpo precisa ter massa, então a energia potencial gravitacional, peraí, ela vai depender da massa e da altura que você posiciona o corpo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a minha garrafinha de água, tá? Eu posicionei essa garrafinha de água a uma certa altura em relação ao solo. Quando eu falo solo, eu estou falando do solo lá da rua, tá? Não aqui do solo da sala. Aí vamos supor que eu queira colocar essa garrafinha aqui em cima, ó. Gente, qual a possibilidade de eu soltar essa garrafa e ela sozinha vir parar aqui em cima? Zero. Isso não é um processo espontâneo. Para que eu consiga pegar essa garrafa e colocar ela aqui a uma certa altura, eu preciso pegar a garrafa e levá-la. Ao levar a garrafa para essa altura, eu estou dando energia para a garrafa. Porque eu estou fazendo essa garrafa se movimentar contra a gravidade. Para você fazer um corpo subir, pessoal, você está fazendo esse corpo agir contra a gravidade. A gravidade, a tendência é do corpo descer. Então, no momento que eu pego essa garrafa e elevo ela a uma certa altura, eu estou dando energia para ela. Eu estou usando a gravidade. Eu estou agindo contra a gravidade e dando essa energia para o meu corpo. Opa! Essa energia eu vou chamar de EPOT. EPOT. EPOT gravitacional, né? Tá? Calcula como? Massa, gravidade, vezes altura. MGH. MGH. Onde a massa, obviamente, vai estar em quilogramas, tá? Sistema internacional. A gravidade em metro por segundo ao quadrado. E esse H, gente, é a altura em relação a um referencial.
a um referencial. Geralmente, quem é o referencial? O chão, o solo, tá? O referencial, gente, que no caso a gente está falando do solo, seria um ponto onde você considera, por sua própria conta, que a altura é zero. Então, aquele ponto, em relação àquele ponto, eu tenho uma altura zero. Tá. Subi 1 metro daquele ponto, tem uma altura igual a 1. Subi 2 metros e assim por diante, tá? Então, existe um H igual a zero, que geralmente é o solo. Geralmente é o solo. Tá aí. Beleza? Agora aqui, cuidado, que podem aparecer situações um pouco delicadas. É possível essa energia ser negativa? E aí? É. Quando que essa energia pode ser negativa? Quando você escolher um referencial, zero, e o teu corpo estiver abaixo dele. Simples. Simples. Por exemplo, eu poderia considerar o referencial zero o chão da sala de aula, ok? Poderia considerar como referencial zero o chão da sala de aula. Então, em relação ao chão da sala de aula, tudo que tiver no chão equivale a energia potencial zero. Tudo bem. Quem tiver lá embaixo, na rua, não vai ter uma altura negativa? Isso é possível? É. Porque a altura, gente, é uma grandeza que depende de referencial. Se eu considero que o chão da sala de aula aqui, nós estamos no segundo piso, se eu considero que esse chão vale zero, qualquer corpo que tiver lá embaixo vai ter uma altura abaixo de zero. Então, não estranhem onde eu quero chegar. Com situações em que energias potenciais valem zero, valem valores negativos. A energia potencial é mais difícil disso acontecer. Mas, por exemplo, a energia elétrica vai ser super comum, tá? Então, essa altura ela pode ser positiva ou negativa, ok? Ah, professor, mas espera um pouquinho. Como que eu devo interpretar fisicamente uma energia potencial negativa? Como que um corpo poderia armazenar energia negativa? Porque isso é uma pergunta que provavelmente isso vai ficar martelando na sua cabeça. Ah, a energia potencial pode ser negativa? Pode, se estiver abaixo do solo ou abaixo do teu zero. Eu não devo me preocupar com o fato da energia ser negativa. Por quê? A partir do momento que você fala que a energia depende de um referencial, significa sempre que em relação àquilo você vai ter valores positivos e negativos. Então, por exemplo, se eu adoto como referencial o chão, então a energia potencial do corpo é zero ali no chão. Se um corpo tiver uma altura negativa, obviamente a energia potencial dele vai ser negativa, isso quer dizer que a energia dele naquele ponto é menor do que a energia lá em cima, ok? Eu vou sempre olhar para a energia potencial comparando ela com um zero. Então, energias potenciais positivas significa que o corpo tem mais energia do que se ele estivesse no chão. Energias potenciais negativas querem dizer que o corpo tem menos energia do que se ele estivesse no chão. É sempre um valor comparativo. Não assustem com energia potencial negativa, por favor, tá? Um, Agora, a energia cinética não tem como ser negativa. Vocês conseguem perceber por que não? A velocidade está ao quadrado. Não importa se a velocidade do corpo é positiva ou negativa, a energia cinética não tem como ser negativa, tá? Porque não tem como o corpo ter menor velocidade do que estando em repouso. Percebem a diferença dessas energias? Tá? Tá. Segunda energia potencial. Então, essa ela está associada a elevar corpos. Elevar corpos a determinadas alturas, tá? É essa energia que vai explicar o mecanismo de funcionamento das hidrelétricas. Basicamente, queda d'água, né? Estamos falando de queda d'água aqui, ok? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Segunda energia que eu posso armazenar. Oi, Joule. Tudo Joule. Sempre Joule. Joule, Joule, tudo Joule, tá? Na verdade é assim, só para a gente fazer um comentário, tá? Quando eu trabalho com energia,
A gente vai ter contato com 3 unidades. 2 a gente já tomou. Caloria e joule. E joule, tá? Só que tem uma terceira que a gente vai falar na eletrostática, chamada elétron-volt. Elétron-volt, tá? Geralmente a gente utiliza essa unidade para trabalhar com energia elétrica, tá? Mas daqui a pouco mais para frente a gente especifica. Mas essas que a gente está calculando tudo no sistema internacional é Joule, tá? Gente, como que eu posso armazenar energia também? Eu posso pegar corpos como, por exemplo, molas, sistemas de amortecimento, elásticos e deformá-los. Então imaginem, por exemplo, que eu vou pegar aquelas brincadeirinhas bem de quinta série, né? Eu pego um papelzinho, molha no cuspe e joga no coleguinha. E fica lá, com elastiquinho. Uma das maneiras de você armazenar energia é deformando elásticos, deformando molas. A deformação de molas vai trazer uma energia chamada elástica. Então vamos escrever um pouco sobre ela. Ó, eu escrevi na gravitacional. Armazenada pelo corpo a ser posicionado a uma certa altura no campo gravitacional. Vamos definir elástica. Armazenada pelo corpo, durante a deformação de molas ou elásticos. Oi, peraí, como é que é? Não. Elas vão gerar movimento. Por isso que elas são potenciais. Isso. Não, não. Calma, calma. Guarda a sua pergunta. Guarda. É porque eu não posso te contar ela agora. Eu não posso te contar ela agora, mas você vai entender que o que importa. é, o que importa não é necessariamente a energia potencial ser positiva ou negativa. O que importa é o que vai acontecer com ela depois. O que a gente vai descobrir? Toda santa vez que um corpo espontaneamente se movimentar, essa energia potencial vai cair. Sempre. Isso é uma regra gente, isso é uma regra da vida. Não estou falando que é do vestibular. Toda vez que um corpo se movimentar de maneira espontânea, a energia potencial dele está caindo. Quer ver um exemplo? Não precisa nem muito longe. Para armazenar gravitacional, eu levanto, não levanto o corpo? Muito bem. Solta ele. Ele vai se movimentar espontaneamente? Vai. Para onde? Para o chão. E conforme ele vai para o chão, o que acontece com a altura? Energia potencial cai. Então, a natureza ela funciona sempre com a mesma lei. Qual é a mesma lei? Tudo que é espontâneo na natureza envolve perda de energia potencial. Soltou a partícula, ela começou a andar. Sem a sua interferência, você pode ter certeza que a energia potencial está caindo. Não importa que potencial seja essa. Não importa. No caso, por exemplo, das molas, por isso, aí já entrando na tua pergunta, né? Por isso que pouco importa se a energia é negativa ou não é. Se ela for negativa e o processo for espontâneo, ela vai ficar mais negativa. Basicamente, o que importa é isso. Tá? É o que acontece com ela. Não importa qual é o sinal inicial. Tá? Bom, como é que eu posso armazenar energia elástica? Deformando molas. Deformando molas. Só que aqui tem um problema. Abre bem o ouvido agora, tá? Olha só. Imaginem uma situação. Imagina que eu tenho uma mola sem nada, cujo comprimento dela seja L0. Tem uma molinha ali. Considere uma mola ideal de massa desprezível
cujo comprimento natural vale L0. Esse é o comprimento dela. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma catapulta com esse negócio. Vou criar um lançadorzinho. Então, o que que eu faço? Eu pego um tijolinho, conecto aqui, e aí eu preciso deformar a mola. Como é que eu posso deformar essa mola, gente? Ou eu empurro ela para a esquerda, comprimindo, ou eu empurro ela para a direita, estirando, certo? Vamos supor que eu opte por comprimir a mola. Então, botei um tijolinho aqui, ó. Pronto. Ó, tá aqui. Comprimi a mola. Tá bem? No momento que eu comprimi a mola, vamos para facilitar a nossa vida, tá? Nós vamos imaginar que não tem atrito no chão ainda. Quais são as forças que estão agindo no tijolinho nesse momento? Comprimi, tô segurando aqui, tá? Tô segurando. Porque se eu soltar, o negócio vai embora, né? Então, tô segurando aqui, tá? Nesse corpo, eu tenho a força peso, ok? Eu tenho a força elástica, desculpa, a força elástica não, a força normal, ok? E a mola que está sendo empurrada para a esquerda está agindo no corpo, empurrando ele para a direita, ok? O que que acontece com esse corpo se eu soltar ele? Ele anda espontaneamente, não anda? Nesse momento, ele vai pegar a energia armazenada e transformar em cinética. Tudo bem? Então, aqui nós temos o armazenamento de uma energia potencial elástica e potencial elástica. Tá bem? Gente, como é que eu calculo a energia potencial? Lembra que eu defini aqui que a energia potencial, não importa qual seja, é sempre medida de energia em relação ao referencial? Então vamos lá. No momento que eu apertei a mola, eu provoquei na mola uma deformação, não é? Essa deformação seria basicamente isso aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui que eu tô segurando aqui na minha mão, ó? Isso aqui não é a diferença de comprimento da mola, ó. Como que eu chamo isso aqui? É uma espécie de aqui não é uma elongação, né? É uma compressão de um delta L. Vocês lembram que a força elástica era K vezes esse delta L? Isso é a lei de Hooke para força elástica. A fórmula da potencial elástica, que não é uma força, é uma energia, é K delta L ao quadrado dividido por 2. Ok? Percebem, de novo, a relação entre potencial e uma certa posição? Quando é que o corpo, na mola, não terá energia potencial? Quando a mola não estiver deformada. Se a mola não estiver deformada, não tem energia potencial. Tudo bem? Beleza? Ok? Agora imagina, eu não vou ficar fazendo conta, mas eu preciso que vocês abstraiam isso. Eu peguei o tijolo e segurei ele aqui. Segurei. Então eu estou armazenando o potencial. Quando eu solto, o que que a mola faz? Empurra o maluco para a direita. Na hora que ele empurra o maluco para a direita, não está aplicando uma força nele? Adivinha o que ela está fazendo no corpo? Trabalho. Está aplicando uma força, está arrastando o corpo, não está fazendo trabalho. E aí o que que esse trabalho vai fazer com o corpo? Vai pegar toda a energia que estava armazenada e transformar em cinética. Presta atenção, pelo amor de Deus.
Quando eu suspendo um corpo e solto, quem está fazendo o trabalho no corpo? O peso. E aí, o que que esse peso faz, né? No momento que ele faz trabalho, ele transforma a gravitacional em cinética. Aqui, quem faz trabalho no corpo? A fel. Transformando o potencial em... Ó, a natureza de novo. Ou seja, tudo que é espontâneo envolve uma força fazendo trabalho para transformar potencial em cinética. Conseguem compreender essa dinâmica? De novo, todo processo espontâneo envolve uma força fazendo trabalho para transformar potencial em cinética. Uma hora é o peso que faz trabalho, outra hora é a força elétrica que faz trabalho, mas o processo é sempre o mesmo, transformar potencial em cinética. Tá bem? Aqui, gente, a deformação da mola não importa se ela é positiva ou negativa. Não importa se a mola está esticada ou comprimida, porque no final das contas o ΔL vai estar elevado ao quadrado. Então, essa energia potencial, ó, ela não tem sinal negativo. Ela não tem, tá? Não importa se a mola está esticada ou comprimida, o valor dela é sempre positivo. Aí. Agora vem a terceira. Essa daqui é só para vocês ficarem com gostinho, tá? Segundo semestre a gente volta com a eletricidade. Energia potencial elétrica ou eletrostática. Ó, gente, vamos entender um pouquinho da energia elétrica que ocorre entre cargas. Isso aqui, gente, por que que essa parte ela é importante? Porque ela vai começar a servir de base para a gente entender dois conceitos da eletricidade que são super famosos. O conceito de DDP e o conceito de corrente elétrica. Tá? Para entender isso de forma bem concreta, a gente precisa falar um pouquinho dessa energia elétrica. Vamos imaginar uma situação assim, ó. Eu vou pegar uma carga elétrica positiva, sei lá, qualquer carga pode ser um próton, tá? Imagina um próton. E vamos imaginar que eu vou prender ela aqui na quadro. Ela está presa, fixa, uma carga fixa, tá? Essa carga lá na eletrostática a gente vai começar a chamar de carga geradora, tá? Carga geradora de campo, de potencial, enfim. Ela está presa, então ela não pode se movimentar. E aí eu vou colocar mais ou menos perto dela uma outra carga aqui, também positiva. Também positiva. Essa carga ela é móvel. Ela pode se movimentar. Essas cargas estão separadas por uma certa distância. E lá na energia potencial gravitacional você chamava de altura, não é? Na energia potencial elástica você chama de deformação. Aqui é uma distância. Tá. Gente, pelo pouco que vocês lembram de eletrostática, se eu aproximar duas cargas de sinais iguais aqui, sendo uma fixa e outra móvel, o que que certamente vai acontecer? Mano, certamente vai aparecer aqui uma força empurrando esta carga para longe, não é? Agora, espera um pouquinho. Se isso acontece mesmo, e acontece, você concorda que por conta desta força, essa carga começa a ganhar velocidade? Ela vai acelerar a carga móvel? Agora, se ela vai acelerar a carga móvel, você concorda que ela a carga móvel vai ganhar energia cinética?
De onde ela ganhou essa energia? Adivinha? De uma potencial. Se o corpo está sendo acelerado, é porque ele está ganhando uma energia cinética. Mas para ele ganhar energia cinética, é preciso que ele tenha uma energia já armazenada. Essa energia não é criada. Vocês entendem isso? Uma vez que o corpo saiu andando, é porque ele já tinha essa energia. Essa energia foi dada para o corpo no momento que ele foi posicionado aqui. Gente, do ponto de vista de natureza, posicionar duas cargas de sinal igual próximas é a mesma coisa que pegar um corpo e levantar. Quando você pega um corpo e levanta, você está dando energia para ele por meio do campo gravitacional. Quando você posiciona uma carga perto da outra aqui, isso aqui funciona como uma espécie de catapulta. Se você soltar essa carga aqui, ela é acelerada. Então, existe aqui, no sistema de cargas, porque isso é um sistema de cargas, existe uma energia guardada. Guardada. Que eu vou chamar de potencial eletrostática. Essa energia, vamos escrever aqui, ó, armazenada em sistemas de cargas elétricas. Tudo bem? Como é que eu calculo essa energia potencial? A gente não vai usar esta fórmula por enquanto, mas eu já vou apresentar ela para vocês, tá? A energia potencial elétrica, ela vai depender de duas coisas, na verdade. Ela depende do valor das cargas. Tá vendo que eu tenho. Para você ter essa energia, você precisa ter duas cargas para interagir. Tá? Eu ponho uma carga fixa e a outra móvel. A partir do momento que você posiciona a móvel aqui, essa energia surge. Ela é assim que se calcula. Ó. Essa é a fórmula de potencial elétrica. Energia potencial elétrica entre duas cargas. Tá? Como eu não sei se todo mundo lembra desse assunto, vale uma breve explicação aqui. Nessa fórmula aqui, gente, Qzão e Qzinho são os valores das cargas, tá? Importante, esses valores não estão em módulo. Não estão em módulo. O que significa isso? Dependendo do sinal das cargas, esta energia pode sim ser negativa. Imagina, por exemplo, você ter aqui, ó, um número positivo e um negativo. Percebe? No meu exemplo aqui, por uma questão de conveniência, eu coloquei as duas positivas, tá? Quando a gente for para a eletricidade, a gente vai discutir isso mais aprofundado. E a distância? A distância. Agora, olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Diz que carga de mesmo sinal se repele, né? Isso é verdade. Quando eu solto a carga móvel, a tendência dela, de maneira espontânea, não é ir para mais longe? Hã? Imagina então a carga andando para mais longe. O que está acontecendo com a distância, gente? Está aumentando. E o que acontece com a energia potencial? Diminui. De novo. De novo. Entenderam? Então, quando a gente acelera uma carga elétrica, a gente está dando o que para ela? Energia cinética. E essa energia vem de uma energia potencial. É isso que a tomada faz com os elétrons dentro de um fio, tá? Quando eu ligo uma coisa na tomada, a tomada funciona como uma carga aceleradora, o agente acelerador. É como se a tomada pegasse elétron por elétron dentro do fio e vai, vai. E nesse processo de vai, ele pega energia potencial elétrica e transforma em energia cinética. Por isso que quando o fio é percorrido por uma corrente elétrica, ele esquenta. Os elétrons estão acelerando dentro do fio.
Faz sentido isso ou não? Ou eu estou viajando demais? Fala. Hã? Então, o calor é a energia cinética, porque daí o que acontece? O elétron ele tem uma energia potencial, que a gente vai chamar de potencial elétrico. Quando eu ligo alguma coisa, o fio empurra o elétron. E como o elétron ele está passando pela estrutura de um fio que tem vários átomos, aquilo gera calor. O calor é a energia cinética dissipada. Tanto é que quando a gente vai, não sei se vocês lembram da eletrostática, quando a gente vai calcular aquelas formulinhas de potência para resistor, lembra? Como é que eu chamo essa potência? Potência dissipada, que é justamente uma parte da energia cinética que está virando calor por efeito Joule. Então, o calor em si é uma energia perdida. Eu não consigo aproveitar ela para nada. Só para esquentar água, né? Tipo assim, tá? Beleza? Então, ó, conclusão. Em processos espontâneos. Isso que eu estou escrevendo aqui, gente, vai valer para qualquer uma das três situações que nós acabamos de elencar aqui. Soltando um corpo, cai. Deforma uma mola e solta. Lança para frente. Pega uma carga e solta. Todos são processos espontâneos, tá? Então, ó, em processos espontâneos, há sempre uma força realizando o trabalho. Vamos lá, por partes, tá? Em processos espontâneos, há sempre uma força realizando o trabalho. Aqui, que força está realizando o trabalho? Quando eu levanto. Peso. Aqui, que força está realizando o trabalho? Força elástica. C. Aqui, quem está fazendo o trabalho? Força elétrica. Tem sempre uma força fazendo trabalho. E toda vez que essa força faz trabalho, ela provoca perda de potencial, perda de potencial, perda de potencial. E, ao mesmo tempo, aumento da energia cinética. Então, vamos escrever. Em processos espontâneos, há sempre uma força realizando o trabalho, convertendo energia potencial em energia cinética. Tá? Para o processo espontâneo, gente, para o processo espontâneo, é potencial virando cinética. Mas eu posso fazer processos não espontâneos também. Por exemplo, como que eu faço para levar um corpo para uma altura maior? Eu arremesso ele para cima. Jogo ele para cima, ele sobe, não sobe? No processo de subida, o corpo está ganhando energia potencial. Mas nesse caso, ele está ganhando energia potencial porque eu realizei trabalho sobre o corpo. Então, o trabalho do peso vai ser negativo. O trabalho do peso. Eu fiz um trabalho no corpo. Esse trabalho que eu fiz no corpo, para jogar ele para cima, fez com que a energia potencial subisse. Durante a subida, o que o peso vai estar fazendo? Pegando aquela cinética que eu dei e transformando em potencial. Entendeu? Por isso que eu preciso jogar o corpo para cima no arremesso. Tá bom? Gente, essa frase ela traz para a gente uma conclusão importante.
Ela traz para a gente uma conclusão importante. Conclusão é a seguinte: toda vez que eu aplicar, toda vez que eu realizar o trabalho num corpo, eu vou provocar nesse corpo duas coisas, tá? Toda vez que eu aplicar num corpo uma força que pode ser um peso, pode ser a força elástica, pode ser uma resultante de forças, porque aqui nós estamos trabalhando com situações bem específicas. O que nós sabemos é que esse corpo vai sofrer uma variação na sua energia cinética, tá? Isso automaticamente vai acontecer. Essa energia cinética vai aumentar ou vai diminuir, isso depende do processo ser espontâneo ou não. Mas o fato é o seguinte: toda vez que eu provocar trabalho no corpo, por meio da aplicação de forças, eu vou causar mudança de energia cinética. Isso aqui é uma frasezinha bem simplesinha, mas ela ajuda pra caramba a gente a resolver exercícios. Isso aqui é chamado de teorema da energia cinética. Opa, teorema da energia cinética. Tá? Trabalho de todas as forças que atuarem no corpo vão causar variação da energia cinética. Aqui vale considerar forças que aceleram o corpo, como por exemplo o peso na descida, ou forças que freiam o corpo, como por exemplo o atrito, né? E aí a gente começa a entender uma coisa que a gente viu na semana passada. Deixa eu colocar de novo aqui. Não sei se vocês lembram que na aula passada a gente falou bastante sobre situações que fariam o trabalho ser positivo ou negativo. Vocês lembram o que fazia o trabalho de uma força ser positivo ou negativo, gente? Tem a ver com como a força era aplicada em relação ao deslocamento, não era? Se a força, sim, resumindo, né, tipo, bem rápido. Quando que o trabalho é positivo? Quando a força de alguma maneira está a favor do deslocamento. O trabalho negativo, quando a força está contra o deslocamento. E quando que o trabalho dava zero? Quando a força era perpendicular ao deslocamento. Então eu tenho três situações aí pensando em exercício. Situação número 1. Trabalho da força resultante for positivo. Se o trabalho das forças que agirem no corpo for positivo, o que vai acontecer com a energia cinética? Aumento. Então a variação da energia cinética é positiva. Entendem o que significa isso? O corpo ficou mais rápido. Se o trabalho for zero da força resultante, isso quer dizer o quê? Se o trabalho de força é zero, gente, quer dizer que a energia cinética do corpo nem aumenta, nem diminui. Ou seja, o corpo está com velocidade constante. E aí você tem o trabalho de forças como, por exemplo, o atrito. Resistência do ar, atrito, né? Trabalho de força resultante negativo. Aí a energia cinética cai. Cai. Então a variação da energia cinética negativa, tá? Oi. Ah, o quê? Uh-uh. Pensa assim, ó. Eu vou te explicar de dois jeitos, tá? O jeito físico e o jeito matemático. Quando você solta um corpo, o peso faz trabalho nele, na descida. Ao fazer trabalho no peso, desculpa, ao fazer trabalho no corpo, eu tenho um trabalho positivo. O que esse trabalho positivo vai fazer com a energia cinética do corpo? Aumentar.
Um joule, 2 joules, 3 joules, essa energia vai aumentando por causa do trabalho. Essa energia cinética do movimento. Quer dizer, na medida em que o peso acelera ele, maior energia cinética, tá? Dá para a gente mostrar por situaçõezinhas práticas. Vamos pegar uns exemplos aqui. Não, não, não. Quando o corpo está com velocidade constante, não é que ele não tem energia cinética. Quer dizer que a energia cinética dele é constante. Ela não varia. Entendeu? Tá? Ô, gente, quer ver um jeito de você provar que o trabalho é a variação da energia cinética? Quer ver? Dedução do teorema. Eu vou fazer essa dedução rápida porque ela não é uma dedução muito longa. Ela é bem simples e ela ajuda a gente a entender a história. Imagina uma situação de um corpo qualquer que está se deslocando numa direção. Então, isso aqui que eu estou mostrando, ó, é o deslocamento dele, tá? Deslocamento. Eu quero levar o corpo de um ponto A para um ponto B. Quero deslocar o corpo. E vamos supor que para isso eu aplique uma força resultante bem na direção do deslocamento, para facilitar a nossa vida. Aqui. Então, tipo, como que a gente prova, né, que o trabalho dessa força vai dar variação de energia cinética para o corpo? Você tem que pensar o seguinte, bom, supondo que isso seja uma força resultante, você concorda comigo que essa força resultante, ela vai causar no corpo uma aceleração? E pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas espera um pouquinho, gente. O deslocamento, ele está para a direita, a força resultante também está para a direita, então eu vou calcular o trabalho dessa força. Trabalho da força resultante seria, pela formulinha do trabalho, força resultante vezes o deslocamento, eu vou chamar de ΔS, de A para B aqui, ó. É o deslocamento vetorial. É o tamanho do vetor que ele deslocou. Então, vezes ΔS, vezes o cosseno do ângulo entre o F e o deslocamento. E no meu exemplo, para facilitar a nossa vida, eu coloquei os dois paralelos com a mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui ficaria cosseno de 0 graus. Tudo bem, gente? Lembra daquele exercício que a gente fez na semana passada. Cosseno de zero vale quanto? 1. Então, W. Peraí. Ó, W da força resultante igual a. No lugar da força resultante, eu vou colocar M vezes A. Resultante é massa vezes aceleração. Vezes delta S. Como o cosseno de zero vale 1, aí. Então, o trabalho da força resultante é igual a massa vezes aceleração vezes delta S, não é? Só que para pensar um pouquinho, gente. Se o corpo está com aceleração, que tipo de movimento ele está descrevendo aqui? Hã? Move. Move. É um move. Tem aceleração, é move. Hum. Se o corpo está em move, você concorda que eu posso pensar em qualquer equação de move aqui? Vovô ateu, para mostrar como que seria a velocidade dele ao longo do tempo. Sorvetão ou haha, Torricelli. Olha para isso aqui. Torricelli não é isso aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado
mais 2 vezes A vezes ΔS. Olha a minha ideia. Isola do Torricelli A vezes ΔS. Isola. E joga aqui, ó. Vai acontecer uma surpresinha. Ó, como que eu faço para isolar isso aqui, ó, gente? A vezes ΔS. O que que eu tenho que fazer? Tem que fazer 2 coisas, né? Quais são elas? Primeiro passar o V0 para a esquerda, ele vai ficar negativo, não vai? E aí vai ficar assim, ó. V quadrado igual menos V0 ao quadrado igual a 2A ΔS. Tá bem? E agora? Passo 2 dividindo. Olha o que vai acontecer, mano. Ó, A vezes ΔS igual a V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou fazer o seguinte. Pega isso aqui, V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 e põe aqui, ó, onde está A vezes ΔS. Vai ficar assim, ó. O trabalho da força resultante igual a M vezes. Ó, no lugar de A ΔS, eu ponho V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Próximo passo. Tuf, chuveirinho. Olha o que vai acontecer agora. W da força resultante. Quando eu aplicar a distributiva, não vai ficar assim, ó. M V quadrado sobre 2 menos, então fica M V quadrado sobre 2 menos, distributiva aqui, M V0 ao quadrado sobre 2. Conseguiram perceber o que aconteceu? O que é mv quadrado sobre 2? Aliás, o que é v e v0 na equação do Torricelli? Não é a velocidade final e inicial? Então, tipo assim, quando o corpo estava aqui no ponto A, ele tinha uma velocidade inicial. Aí, o que que a força resultante fez nele? Trabalho. Quando ela fez trabalho, ela acelerou o corpo. Então, ele chega no ponto B com uma outra velocidade. Agora, gente, o que é mv quadrado sobre 2? Energia cinética final. A energia cinética dele é aqui, ó, no ponto B. E o que que é mv0 ao quadrado sobre 2? Olha lá. O trabalho, então, portanto, o trabalho da força resultante, ele é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. É daqui que vem o teorema, gente. Então, assim, o que que eu consigo provar com essa dedução, gente? Que trabalho nada mais é do que uma mudança de energia no corpo. Eu aplico um trabalho no corpo e automaticamente a energia cinética dele muda, muda. Tanto para mais quanto para menos, dependendo do sinal do trabalho. Tá bom? Essa é a forma mais sofisticada de você explicar por que que um corpo se movimenta. Né? Porque até então a gente estava assim, né? Olha, um corpo se movimenta porque ele tem velocidade. Um corpo se movimenta porque ele tem aceleração. E aí a aceleração faz a velocidade mudar. Tá tudo certo. Agora a gente trouxe para a discussão a questão da energia. Então agora, o que que eu vou começar a olhar para o corpo, né? Se um corpo está se movimentando e a sua velocidade varia, significa que tem alguma força fazendo trabalho nesse corpo. Automaticamente essa é a ideia, tá? Beleza? Uau. Preciso falar mais uma coisa.
Vou escrever a primeira definição aqui, tá? Vou ficar aqui um pouquinho para o pessoal de casa terminar de copiar. Opa, perdão. Hora do almoço. Cadê? Ainda não? Gente, o teorema da energia cinética, ele mostra que trabalho é sinônimo de variação da energia cinética. Acabou. Eu posso aumentar ou diminuir a energia cinética do corpo desde que uma força faça trabalho. Qualquer força pode fazer trabalho? Olha, se ela não for perpendicular ao movimento, ela pode fazer trabalho. Qualquer, desde que ela não seja 90 graus, ela pode fazer trabalho. Só que existe um tipo de força muito especial chamada força conservativa. Ou, né, eu posso usar ele no plural porque existem vários exemplos de forças conservativas. O próprio nome da força já está dizendo que alguma coisa se conserva. Lembra que a gente comentou no comecinho da aula de hoje que, do ponto de vista mecânico, um corpo pode ter duas energias, cinética e potencial. Tudo bem. Se um corpo pode, por definição, apresentar essas duas energias, sendo uma armazenada, potencial, e a outra utilizando cinética, eu posso dizer então que a energia do corpo é a soma das duas. Essa energia do corpo a gente chama de energia mecânica, que na minha frase eu me referi a ela usando o termo total. Total, tá bem? Então, considera-se que o corpo, dentro da mecânica, tem duas energias. A soma das duas eu chamo de mecânica. Então, vou escrever aqui. Ela é a potencial mais a cinética. Mais a cinética. Tá, vamos juntar as informações da aula. Se eu aplico uma força no corpo, automaticamente a energia cinética muda. Ok? Tá. Numa força conservativa, o que vai acontecer é, por causa dessa força, a energia cinética muda, fazendo com que a potencial também mude, mas, no entanto, a energia mecânica não se altera. Olha o que eu escrevi. São forças que, por sua ação, apenas transformam ou convertem energia cinética em potencial, não alterando a energia total do corpo. Aqui eu poderia colocar
Eu não coloquei? Energia cinética em potencial e vice-versa, tá? Para ficar mais completo. Por quê? Essa força conservativa, ela pode transformar potencial em cinética e cinética em potencial, fazendo com que o corpo mantenha a sua energia, só tendo essa mudança. Esse tipo de situação é o que a gente costuma chamar nos exercícios de sistema conservativo. Vamos pegar alguns exemplos para mostrar para vocês. Exemplos de forças conservativas. Exemplos de forças conservativas. Bom, gente, a primeira delas é a força peso. Peso. A força peso é uma força conservativa por natureza. Ela é assim. E para provar que a força peso é uma força conservativa, basta a gente voltar de novo, pela, sei lá, 40ª vez, na queda livre. Então vamos lá. Como que o peso se comporta numa queda livre? Vamos imaginar então, só lembrando, né? Por que que a gente chama queda de livre? Ela é livre do quê? De atrito, de resistência do ar. Então a queda livre, dentro do contexto de energia, ela é considerada um sistema conservativo, ok? Por quê? Porque a única força que atua na queda livre é o nosso querido pezinho. Então vamos imaginar uma situação, ó. Peso, coloquei o corpo ali numa posição A. Posição A. Estou segurando o corpo. Enquanto eu estiver segurando o corpo, o peso não faz nada com ele. Não está deixando ele para baixo. Eu estou segurando. Aí eu solto o corpo. O corpo é abandonado. Ele tem aqui uma velocidade V0. Conforme o corpo cai, o que que o peso faz nele? O peso arrasta ele, é o peso que arrasta ele a uma certa altura do solo, ok? Tá. Como é que eu calculo o trabalho do. E a única força que está agindo no corpo é o peso. Então eu posso dizer que o trabalho da força resultante, nesse caso, é apenas o trabalho do peso, não é? Sim? O trabalho da força resultante é apenas o trabalho do peso. Tá bem? Tá. Durante a descida, o trabalho do peso é positivo ou negativo, gente? Positivo. Por quê? Matematicamente, por quê? Porque ele está a favor do deslocamento. Deslocamento não é para baixo? E o peso não está para baixo? Toda vez que a força for a favor do deslocamento, o trabalho é positivo. Então, pera um pouquinho. O que o teorema da energia cinética afirma? Que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Ora, se o trabalho da força resultante aqui é positivo, significa que a variação da energia cinética é positiva, certo? Só que espera um pouquinho. Na medida em que ele desce, o que acontece com a altura? Diminui. E o que acontece com a energia potencial se a altura diminui? Ela diminui também. Concorda? A energia potencial vai ficando menor e a cinética vai ficando maior. Olha ali a transformação. Então, uma coisa que é importante aqui, essa simbologia, não sei se todo mundo vai compreender, é que a variação da energia cinética, nesse caso, ela é menos a variação da potencial. Veja se isso faz sentido, ó. O trabalho do peso é positivo, então ele aumentou a energia cinética. Se ele aumentou a energia cinética, a potencial teve que. Então, tipo assim, por exemplo, vai. Suponha
que por causa da queda, a energia cinética cresceu 20 joules. Se a energia cinética cresceu 20, a potencial diminuiu 20. Então, eu posso dizer que a variação da cinética é o contrário da potencial. Entendem? Tipo, se essa está aumentando, essa daqui está diminuindo. Agora, tudo isso só aconteceu por quê? Porque o corpo está sendo arrastado pelo peso. Porque o peso está fazendo um trabalho. E o que, que o trabalho do peso tem de especial? Ele só transforma uma energia na outra. Ele só transforma. Ele não dá energia para o corpo. A energia já estava no corpo aqui em cima. Então o peso, ele só transformou uma energia na outra. Por isso eu chamo ele de força conservativa. Ok? O corpo, desculpa, o corpo. O peso, ele na descida transforma potencial em cinética. E na subida é o contrário. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer na subida, rapidão? Subida. Aqui eu chamei de queda livre. Aqui eu vou chamar de arremesso vertical. Ainda no item A, tá? Arremesso vertical. Gente, para você fazer um corpo subir, você tem que jogar ele a partir de uma posição inicial. Você tem que arremessá-lo. Então, nesse caso aqui, o corpo ele partia do repouso e ia acelerando, embora. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar o corpo com uma velocidade V0, que não é zero, hein? Ó. Então peguei o corpo, fiz isso aqui, ó, zup, tá? Joguei ele. No momento que ele saiu da minha mão, no exato, porque veja, enquanto eu estou jogando o corpo para cima, o que que eu estou dando para o corpo? Eu estou fazendo trabalho no corpo, não estou? Então eu vou, impulsiono o corpo, estou fazendo trabalho. Na hora que o corpo sai da minha mão, vamos chamar aqui de ponto a energia que ele tem no ponto A, ela é uma energia cinética. Ele tem aqui uma energia cinética. Tá bem? Que foi dada para ele por um agente externo. Sou eu. Então eu fiz trabalho no corpo. Tá. Só que acontece o seguinte, gente. Até ele chegar lá em cima, no ponto de altura máxima, ó, vamos chamar aqui de altura máxima. Até ele subir, durante esse movimento de subida, tem alguma força agindo nele? Hã? Tem. Quem que está agindo nele? É o peso. Não importa se o corpo está subindo, se o corpo está descendo, gente, o peso está sempre ali. Só que nesse caso, veja, o peso não está para baixo? O peso está para baixo. Ah, se o peso está para baixo, o trabalho do peso é negativo. Por que que é negativo? Porque ele está contra o deslocamento. Então, na subida, ó, o que que eu tenho na subida? Bom, força resultante é o peso, do mesmo jeito. Força resultante é o peso. Na descida, essa força fazia trabalho positivo. Na subida, essa força faz trabalho negativo.
Opa, mas o trabalho do peso, então, ele é a variação da energia cinética, pela definição de teorema da energia cinética, é o trabalho da força resultante, é a variação da energia cinética. Só que, para um pouquinho, se o trabalho do peso é negativo, o que ele está fazendo com a energia cinética? Diminuindo. Ah, ele diminui e cinética. Mas espera um pouco. Se a variação da cinética é menos a variação da potencial, significa que o peso, ao diminuir a energia cinética, vai fazer o que com a potencial? Aumentar. Aumenta a potencial. Hipote. Entenderam? Então, o campo gravitacional, ele é muito louco, do ponto de vista de energia, né? O campo gravitacional é assim. Se você deixar ele trabalhar, ele sempre vai pegar um corpo de energia potencial e jogar para baixo. Nesse processo, ele transforma a potencial em cinética. Agora, se eu quiser agir contra o campo, jogando o corpo para cima, o corpo vai subindo, e o que, que o campo vai fazendo? Ele vai pegando aquela energia cinética do corpo e vai transformando em potencial. Então, o campo, gente, é um negócio muito louco, porque o campo gravitacional, ele pode armazenar energia ou liberar energia, depende do que você faz com ele. E, ó, isso vale para todos os campos. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso vai valer para campo elétrico, isso vai valer para campo magnético. Os campos na física são agentes transformadores de energia, de potencial cinética, cinética potencial. Sempre que você deixa um campo trabalhar de maneira espontânea, ele sempre vai fazer a mesma coisa com a energia. Ele vai pegar potencial e transformar em cinética. Por isso que eu preciso de uma queda d'água para fazer energia elétrica. Exemplo, tá? Tudo bem isso? Ufa. Vamos fazer exercício? Camila, 5 para meio-dia. Atenção, Camila. 11h55. Não é para vocês irem embora. Hora do almoço. Deixa eu terminar os exercícios logo, que daqui a pouco eu fico sozinho aqui na sala. Oi, tá frio? Ah, aonde que tá frio? Ah, por isso você tá no sofá aí? Ah, mas a puta tá foda aqui. Nossa, toda sala tem uma pessoa idosa. Pera aí. Acho que agora vai ficar melhor. Pronto. Deixei ela pra cima. Gente, a gente não terminou ainda a sequência de exercícios da primeira parte. Confere para mim, eu acho que nós fizemos a questão número um, a questão número 2 e a 3. A 3 eu cheguei a fazer? Na página 107. A página é 107, tá, gente? Inclusive o 3. Tá. Então agora nós estamos na questão número 4. Tá bom, pessoal? Para o pessoal de casa também, questão 4.
Página 107. Na questão 4, gente, tem algumas informações bem importantes que vão complementar a nossa teoria, tá? Por incrível que pareça, ainda tem mais coisas para falar de teoria. Mas essas a gente vai inserindo nos exercícios. Ele fala assim: seu Joaquim arrasta uma caixa ao longo de um plano inclinado, visando colocá-la na carroceria de um caminhão. Então, tipo, tem uma rampinha ali, o carinha está tentando empurrar a caixa para subir e levar ela até o caminhão ali. Ó, antes da gente ficar lendo a questão inteira, escuta. Qual a possibilidade dele soltar aquela caixa e ela subir sozinha no caminhão? Zero. Ou seja, para ele fazer a caixa subir no caminhão, ele tem que fazer um trabalho, não tem? Ok? Então ele precisa dar energia para a caixa subir. Tá bem. Aí ele fala o seguinte: ele aplica na caixa uma força paralela ao plano inclinado, cuja intensidade F varia com a distância, conforme mostra o gráfico abaixo. Se vocês observarem, ele mostra uma setinha branca empurrando a caixinha para cima. Força F. Ele faz essa força. Ao fazer essa força, ele vai provocar um deslocamento na caixa. Tá? Só que essa força, gente, ela não é uma força constante. Ah, mas como que você sabe? Porque ele falou no texto. É uma força variável. Tá bem? E ele mostra pra gente o gráfico dessa força. Ele começa fazendo quantos newtons no corpo? 20. Conforme a caixa vai andando, ele vai aumentando a força até chegar em 40. Então ele começa com 20 e termina essa força com 40. Quantos metros ele fez a caixa andar? Hã? 6 metros, que é o que está no gráfico. Tá bem. Só que, gente, ele ainda mostrou no exercício algumas outras forças. Ele desenha para a gente também a força peso, verticalzinha para baixo, peso. Ele desenha a força normal, perpendicular ao deslocamento, certo? Deslocamento da caixinha, ele está no plano, então a perpendicular ali. E aí tem a força de atrito contra o movimento da caixa. Então, que ele desenhou aqui para baixo. Aqui. Fat. Aqui. Beleza. Aí ele continua. São dadas as intensidades das outras forças que agem na caixa. A força peso vale 60 newtons, a força de atrito vale 7, e a força normal ele também deu o valor aqui. Aí ele fala assim: calcule o trabalho realizado pelas forças que agem na caixa no deslocamento do solo, ponto C, até a carroceria do caminhão, ponto A. E para isso ele deu algumas medidas. Ele deu a medida AC, peraí, a medida AC, que vale quanto? AC. Ela vale 6 metros. 6 metros. E a medida AB, que seria a altura, né? Seria basicamente essa altura aqui, ó. Que vale 2, né? 2 metros. Ah, peraí, o A tá aqui, né? O A tá aqui, gente, perdão, ó. O A tá aqui em cima, o ponto C tá aqui embaixo. Então, na verdade, os 6 metros é o comprimento do plano, tá vendo, ó? É o comprimento do plano, tá? E isso tudo aqui mede 6 metros, ó. Tá aqui. Ah, o AB é 1,5. Ih, vixe, Maria, começou. Tá aqui. Pronto.
Bora lá. Mano, se o cara quer que eu calcule o trabalho das forças, a priori eu teria que fazer 4 contas. Eu teria que calcular o trabalho da força F, o trabalho da força normal, o trabalho do atrito e o trabalho do peso. Então vamos começar. Vamos começar pela mais fácil. Quanto vale o trabalho da força normal? Zero. Por que zero? Gente, o cara não está arrastando a caixa. Tá aqui, ó. O deslocamento da caixa não é aqui, ó, no plano, ó. Essa força, ela não está fazendo 90 graus com o deslocamento, então o normal é zero. Lembra que eu escrevi na aula passada? Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Pois a força normal é perpendicular ao deslocamento. Tá bem, deixa ali. Agora vamos calcular o trabalho da força F. É aqui que tem uma novidade, ó. Gente, o trabalho da força F. Pelo que a gente já discutiu, isso na aula da semana passada, o trabalho de uma força é a força multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, certo? Só que aqui, gente, nós temos um probleminha. Por quê? A força que o menino está fazendo na caixa, ela varia. Ela varia, ela não é uma força constante. Sendo que ela varia, eu não tenho como usar essa fórmula aqui por uma razão muito simples. Se a força varia de 20 para 40, eu não tenho como substituir um valor aqui. Porque esse valor está mudando. Cada instante que ele arrasta a caixa, o valor muda, o valor muda, o valor muda. Então significa o seguinte: primeiro, eu só posso usar a fórmula da definição de trabalho se essa força for constante. Ok? Então esse é um lembrete. Ok? Tá. Agora, se eu não posso usar a fórmula, eu vou usar aquele truque da matemática. Olha para esse gráfico de força por deslocamento. Se eu tirar a área desse gráfico, o que que eu estou fazendo com as grandezas que estão no eixo? Multiplicando. Multiplicando. E é isso que eu vou fazer aqui. Quando a força que o cara está fazendo no corpo varia, imediatamente ele vai te dar um gráfico que mostra isso. E aí o que eu faço? Eu calculo a área do gráfico. E aí eu tenho o trabalho. Área. Tá? Então, ó, para a força. Eu vou escrever isso aqui, ó. Para forças variáveis, para forças variáveis, opa, forças variáveis, o trabalho é calculado, o trabalho será calculado pela área do gráfico. Pela área do gráfico. Não é qualquer gráfico, né, gente? Pelo amor de Deus. Do gráfico de força por deslocamento. Tá? Eu estou dizendo isso porque quando a gente for trabalhar com teoria de colisões, lá de impulso, né? Você vai ter um gráfico de força por tempo. Aqui é um gráfico de força por deslocamento. Tá bom? Bom, sabendo disso, bora calcular o trabalho dessa força. Trapézio, né? Vocês lembram da areazinha do trapézio? Base maior, 40, mais base menor,
20 vezes a altura, 6, que a altura do trapézio seria isso aqui, né? Ó, tá? 6 sobre 2. Zup, tá aqui. Tá? Nesse caso vai dar 40, mais 20 dá 60, por 2 dá 30, vezes 6 dá 180 joules. Oi, oi, alô. Agora precisamos calcular o trabalho do peso. Alô, oi, oi, oi. Ixi. Gente, como que eu calculo o trabalho do peso? Se vocês lembrarem da aula da semana passada, a gente chegou à conclusão de que o trabalho do peso, ele pode ser mais ou menos mgh. A fórmula para o trabalho do peso, gente, ela é a mesma, independente de subida ou descida. A questão é o sinal, tá? E aí? É mais ou menos mgh. Bom, o cara está arrastando o corpo para cima. Então, do ponto de vista vertical, você concorda que o deslocamento é para cima? Está arrastando. Ah, professor, mas o fato dele estar arrastando num plano inclinado vai interferir? Não. O trabalho do peso, gente, ele vai ser. Não importa se você está arrastando numa rampa ou se você está levantando na vertical. O trabalho é o mesmo. Nesse caso, ele é menos mgh. Opa, pronto. Menos de mgh. Por quê? O corpo está subindo, mas o peso está para baixo. Então, o trabalho do peso é. Quanto vale o peso? Hã? 60? 60 vezes. Quanto vale a altura? 1,5. Então, o trabalho do peso dá menos 90 joules. Oi? Pode, fica à vontade. Eu acho que você deve ter tido um pouquinho mais de trabalho, mas. E você conseguiu achar o seno e o cosseno deles? Sim, perfeito. Tá? Tá, pode, faz sentido. Tá, então já foi o do peso, já foi o F, já foi a normal. Agora falta o do FAT. Trabalho do FAT. Trabalho do FAT, gente, ele é FAT vezes o deslocamento dele, vezes o cosseno de 180. Veja por quê. No processo do cara empurrar a caixa, o deslocamento está para cima. E a força de atrito é uma força, ó, dissipativa. Ela está sempre contra o movimento, a resistência. Então, 180 graus. É o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Ele deu ali, então o FAT, ele é igual a
menos Φ vezes D, assim, ó, menos Φ vezes D, o menos já por conta do sinal do cosseno, né? 180 menos 1, tá? Ele deu o Φ. Quanto que vale o Φ? 7. Então, é menos 7 vezes o deslocamento aqui, que é 6, né? 6 vezes 7, 42. Oi. Trabalho resultante? A gente pode calcular. Vamos fazer ele aqui, ó. Trabalho da força resultante. Não, então, isso é uma coisa importante. Se eu for calcular o trabalho da força resultante, eu tenho que me preocupar com o eixo? Não, porque não é vetor. Então eu faço isso, ó. Quero calcular o trabalho da resultante. É o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho do FAT, mais o trabalho do F. Tá? Ô, gente, essa última passagem que eu estou fazendo aqui, ó, ela não está no exercício. O exercício só pedia para eu calcular os trabalhos. Então a resposta é, ó, trabalho da normal 0, trabalho da força 180, trabalho do peso menos 90 e trabalho do FAT menos 42. Tá? Ah, vai, vai. Se você calcular a resultante de todas as forças aqui e pegar ela vezes o deslocamento, você vai encontrar o trabalho que a gente vai achar agora. Tá? Ó, ficou. Peraí. Menos 90 mais 0, ó. Menos 90 é o trabalho do peso. 0 é o trabalho da normal. Opa. Menos 42 é o do FAT. E mais 180 é o que o cara fez. Então o trabalho total deu 132 para 180, 48. É isso? Mais ou menos. Mais. Ou seja, ou seja, o que significa dizer que o trabalho da força resultante deu mais 48, que a energia cinética dele aumentou. Ou seja, ele chegou lá em cima com a velocidade maior do que ele tinha embaixo. Tá? Se eu souber, por exemplo, com que velocidade ele saiu, eu consigo descobrir com que velocidade ele chegou, fazendo a variação da energia cinética. Porque o que eu poderia fazer aqui, né? Ó, se o exercício fosse um pouco mais aprofundado, ó, este trabalho, ó, 48 é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, gente, ó, por que eu estou fazendo esse comentário sobre isso? Embora o exercício não pergunte. Porque tem exercícios em que você vai usar este trabalho para calcular a velocidade final do corpo. Tá? Ele vai te dar todas as informações para você calcular os trabalhos. Vai falar, olha, se o corpo partiu do repouso, exemplo, com que velocidade ele chega aqui? Tá? Beleza? Aí, se você abre aqui, ó, a gente vai fazer na próxima aula, você consegue calcular a velocidade do corpo. Tá? Vamos lá que dá pra fazer mais um. Juro que é o último, tá? Prometo. Oi. Aham. Sim, sim. Na eletrostática existe um termo que é a superfície equipotencial. O que que acontece nesse caso, né? Só para falar rapidamente. Imagina que você tem uma carga positiva presa, tá? E aí existe aqui vários pontos que vão formar a tal superfície equipotencial do corpo. O que que essa superfície me dá, né? Ela é um conjunto de pontos em torno da carga geradora, nos quais a energia potencial de uma carga é constante. Então, por exemplo, vamos supor que tudo isso aqui seja uma superfície equipotencial. O que que significa isso? Se você botar uma carga aqui, ou aqui, ou aqui, em todos esses pontos ela vai ter a mesma energia potencial.
Então, tipo, se ela se movimentar dentro de uma equipotencial, ela não varia a energia dela. Que é o que vai explicar, por exemplo, o movimento circular de carga elétrica, tá? A gente vai falar sobre isso na parte de eletrostática. Esse assunto é muito louco, mano. Vocês descansam bastante nas férias, tá? Que a gente vai voltar com a eletrostática aqui, o bicho vai pegar. Questão 5. Ah, eu acho que eu consigo fazer as duas antes da gente ir embora. Vamos ver. Um bloco está preso a uma mola de constante elástica 200 newtons por metro. Seu comprimento, quando na posição de equilíbrio, é de 0,2. Posição O. A mola é alongada até o comprimento passar para 0,4. Qual é o trabalho da força elástica no deslocamento de A para B? Então, espera aí. Primeiro, o corpo está preso na mola, mas a mola não está deformada. Aqui. L0. Está aqui. Se o corpo está numa mola sem deformação, você concorda que nessa situação a energia potencial elástica do corpo é zero? Elástica é zero. Só que beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar o corpo, o que ele fala aqui, ó. A mola é alongada. Gente, o que eu preciso fazer com esse corpo para alongar a mola? Hã? Eu preciso puxar o corpo para onde? Para a direita. Só que na hora que eu puxar o corpo para a direita, o que a força elástica começa a fazer no corpo? Puxar para a esquerda, não é? Aqui, ó. Ele foi para um comprimento LF. Então aqui era L0, ó. E agora ele foi para um comprimento LF. Então veja, durante o movimento, o corpo está indo para a direita ou para a esquerda, gente? Hã? O corpo está indo para a direita. O corpo está indo para a direita. Deslocamento. Tá. Mas a força elástica nesse corpo está apontando para onde? Para a esquerda. Porque, tipo assim, quanto mais eu puxar o corpo para a direita, eu estou puxando o corpo para a direita, a força elástica está apontando para onde? Para a esquerda. Por que isso é importante de você perceber, gente? Porque nesse caso, a força elástica vai fazer um trabalho negativo. Ela está atuando contra o deslocamento do corpo. O corpo só está andando para a direita porque eu estou puxando ele. Então, ó, primeira coisa, o trabalho da força elástica, ele é negativo. Tudo bem? Problema. A força elástica varia. Não varia? Como que eu calculo a força elástica de um corpo? Não é K vezes delta X? O Fel não é igual a K vezes delta X? Se essa força varia, quer dizer que o trabalho dela tem que ser calculado por meio de uma área, de um gráfico. De um gráfico. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que imaginar um gráfico de força por deslocamento. Então, ó, a força elástica é variável. Tá. Nós sabemos como é o gráfico dela, gente.
Ó, ó. Gráfico de força elástica por deformação. Gráfico de força elástica por deformação. Com uma deformação pequenininha, força pequenininha. Com uma deformação maior, força maior. E assim por diante. Vem cá. Quando a deformação for delta L, quando a deformação for delta L, quanto vale a força elástica? Quanto vale a força elástica? Ela vale K vezes delta L. Eu estou chamando de delta L ou delta X, é tudo a mesma merda, tá, gente? Perdão. Ó. Então, genericamente falando, qual é o comportamento da força elástica? Por uma deformação qualquer, o valor da força é isso aqui. Confere? Se eu tirar a área disso aqui, ó, o que eu encontro? O trabalho dessa força. O trabalho dela. Então vamos calcular. A área do que isso aqui? Triângulo. Então vamos lá. Trabalho da força elástica é igual a base. Quem é base? Delta L. Vezes a altura. Quem é a altura? K delta L. Dividido por. Ah. Você nunca mais precisa fazer isso que nós estamos fazendo, tá? Eu estou fazendo com vocês para vocês guardarem essa fórmula. Toda vez que eu precisar calcular o trabalho da força elástica, eu deveria fazer isto. Por quê? Porque toda a força elástica é variável, não é? Então guarda isso como uma fórmula. K vezes delta L ao quadrado sobre 2. Trabalho da força elástica igual a K delta L ao quadrado sobre 2. Só que cuidado, hein? Por quê? Assim como a força peso, essa bendita força, ela pode fazer trabalho positivo ou negativo. Tudo bem? Por exemplo, enquanto eu estou puxando a mola para a direita, essa força elástica está fazendo trabalho negativo. Tá vendo? Então aqui você pode guardar a fórmula assim, ó, mais ou menos. No nosso exercício, esse trabalho é negativo, tá? Beleza? Então vamos lá. Calcula o trabalho da FEL aqui. FEL igual. Ô, gente, quanto foi a deformação da mola? Cuidado. Ela foi de 0,2 para 0,4, né? Então fica K 200 vezes a deformação que vale 0,2. Está em metro esse 0,2, gente? Ah, então beleza. Dividido por 2. Ó, ficou assim a conta. Vixe, espera aí que a câmera Ah, surtou. é a Verônica. É, calma aí, calma. Vem cá. Ela deu uma surtada, perdão. Ai, que filha da puta. E volta. Aqui, ó. K, constante elástica, deformação sobre 2. Isso aqui dá 0,2 vezes 200, que dá 40, né? 40 sobre 2. Hã? Ah, é, faltou um quadrado. Olha que filha da puta. Quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar 4 10 a menos 2 vezes 200, que dá 8. 8 sobre 2 dá 4. De vocês deu 4 também? Menos 4, né? Menos 4. Menos 4 joules. Aí.
Toda vez que o trabalho der negativo, quer dizer que o corpo ganhou potencial. Ganhou potencial, tá? Tudo bem? Acho que deu, né? Acho que deu. Faltou 3 minutos, mas é o suficiente. Na segunda que vem, pessoal, a gente continua de onde paramos, tá? Bom almoço para vocês. Boa semana. Boa vida.